Mais cedo vocês comentaram sobre a questão da importância de deixar os filhos desenharem tudo, né? Eu lembrei da minha filha que ela gosta muito de desenhar, mas ela gosta de desenhar personagens de animes, né? Aqueles personagens japoneses. E ela não conseguia ficar na sala de aula para assistir aula. Ela não conseguia. E aí, quando ela ficava na sala, ela ficava desenhando a aula inteira. E aí, uma vez eu conversando com o psicólogo, eu disse assim, eu vou tirar esse material dela, porque ela não presta atenção na aula, passa a aula desenhando. Aí o psicólogo, não, deixa ela desenhar, porque enquanto ela estiver desenhando, ela está na sala de aula e está prestando atenção. Ela está desenhando, mas está prestando atenção na aula. Se você tirar o desenho, ela não tem mais estímulo para ficar na sala e sai. E realmente ela ficava desenhando. E passava de ano. Passava, o professor fazia uma pergunta, ela respondia. Porque ela tava. Só que ela tava aqui. Eu sou exemplo vivo disso. Olha, Eu sou exemplo vivo disso porque eu nunca não trabalho, né? Mas eu lembro que tinha aulas que eu. Não que não seja importante, é importante para nossas vidas. Você utiliza a matemática por dia, né? A matemática é importante, a física é importante, a química faz parte das... Matemática, se você for para a NASA, você tem que é importante, você tem que saber realmente, é importante, isso é importante. Mas eu sempre gostei da arte, né? Nunca sempre tive essa paixão para engenharia. Acho legal, é fascinante, é magnífico, é importante sim. Mas eu gosto da arte, né? Acho que isso que me fascina, que me leva a querer viver, a continuar com a vida e prosseguir com meus trabalhos, né? Ter essa paixão pela vida, né? E eu às vezes ia para aula, às vezes não estava muito, assim, eu ia para aula, eu ia gostar de ir para aula bem direitinho, organizado, né? Eu ia a pé todo dia para a escola, né? E voltava. Eu gostava de ficar andando naquele trecho, caminhando, eu gostava de fazer isso, essa trajetória, né? Eu só, às vezes cantarolando, né? Pensando em alguma coisa, pensando em fazer cinema, eu queria fazer cinema, estudar arte, queria arte visual. Eu tinha essa intenção já naquela época, saindo da 8ª série para isso, eu tinha essa visão, eu já tinha essa visão. Eu queria realmente ir para a universidade, fazer artes visuais, o cinema. Pensei em publicidade também na época, envolvia essa questão da animação. Eu tinha essa paixão já em mim, desde criança. Tinha essa, eu ia chegar a algo dentro da arte, independente da universidade ou não. Eu acho que ia acontecer isso, né? E me levou, não, eu quero estudar cinema, vou estudar cinema ou arte, animação, vou terminar os estudos, né, no ensino médio. E quando eu ia para aula de física, eu ficava desenhando. Aí o professor falava, o professor percebia isso às vezes, o professor Milton, né? Sou Newton, né? Mas ele não falava nada, mas vi que eu tava. Alguns percebiam que eu tava desenhando. Aí tinha colegas meus que trocavam de desenho, dava a folha dele, eu continuava o desenho dele, criava um desenho sobre o desenho dele, fazia essa brincadeira com o meu colega, que é o Félix, né? Eu nunca mais ouvi. Mas a gente fazia essa troca. Já era natural, né? Pintura eu gostava. Eu acho que talvez eu não seria feliz se eu fizesse fazer outra coisa. Eu acho que talvez se eu fosse. Eu até estudei outra área, mas eu não era. Eu sempre estava produzindo desenho, escultura, pintura. Eu escrevi alguma coisa, entende? Mas não. Eu não era satisfeito com o que eu estava atuando naquela época, entende? Fazia, mas não gostava. Eu queria realmente a arte mesmo, trabalhar com animação, desenho, pintura, tá nesse meio. E eu iniciei também, inicialmente, com teatro também, aos meus 8, 9 anos de idade. 8, 9 anos, 10 anos de idade, já fazia parte de contra-regra do teatro, esse Mato Grosso, fazia isso, né? Ajudava, vários postos, né? Sim, escrevi também, uma época que eu também tinha máquina de datilografia, minha mãe era professora de datilografia, né? Aí dava noções eu tinha essa noção de escrevia, às vezes meus trabalhos escreviam na máquina, comprei uma máquina porque eu não tinha um recurso para comprar um computador na época, então fiz isso. E isso me foi aguçando, entende? Mas aguçando foi, eu tô aqui, claro que eu quero patamar, mas eu tô chegando a uma percepção melhor do meu trabalho agora, entende? Eu percebo isso,
porque eu quero. Eu não vou colocar esse problema, mas a intenção minha é em projetos maiores, entende? Mas tem consistência? Tem. Existe uma... E não é linear, né? Foi a construção da arte, do projeto. Nunca é linear. Sempre você começa ali, você está tomando um café, às vezes você tem um contato com o guardanapo e você desenha. Aquele desenho do guardanapo que vai te levar, por exemplo, Jim Jenkins, que é do Cartoon Network, né? Que é o Dog Funny, né? Ele estava numa situação péssima e criativa. Ele estava... Nenhum desenho dele de animação implacável. Ele já estava meio depreciativo, triste por isso. E ele sempre tinha um sketchbook, que é um caderno do artista, né? Que ele sempre, até o Michelangelo tinha, o Leonardo da Vinci tinha, os cadernos de desenhos, né? E ele, certo dia, no ateliê dele, no espaço dele, na casa dele, começou a esboçar. E saiu o Dog Funny. E foi um sucesso no mundo todo. Né? Uma animação icônica dos anos 90. Talvez isso não é importante para algumas pessoas, mas para ele, na época, foi um momento de... Né, superação e conseguiu. Hoje é muito feliz, ele sempre aparece nos eventos e tudo, tá com os outros projetos, né? É isso. Você sabia que Salvador Dali não pagava conta em restaurante? Não, sabia. E pegava o cheque e desenhava atrás do cheque. E aí aquilo ali vale uma uma nota. nota. E o cheque nunca mais ele descontava. Bom, né? Foi o técnico que ele tinha, né? Exatamente. Ele também